Bom, gente, então vamos começar. Meu nome é Elone Domingues, eu sou professor há 14 anos, passei de professor autônomo a professor universitário, então é uma jornada longa que eu já percorri aí. Eu sou expert em planejamento pessoal de carreira, criador do método GPS 3 em 5 de carreira e consultor e mentor para professores que querem conseguir mais alunos usando as redes sociais. Então vamos seguir direto para o nosso aulão. Tá? Vamos falar aqui um pouquinho dos objetivos dele. O objetivo do nosso aulão é como fazer postagens, atrair alunos e precificar aulas. É isso que nós vamos ver aí, porque são coisas que eu sei que a universidade não apresentou a vocês, ok? Então vamos começar aqui preparando o terreno para postar, ok? Preparando o terreno para postar. O que é preparar o terreno para postar? É você definir o seu posicionamento, entender o seu posicionamento, porque sem posicionamento não há comunicação. Se você não souber como você está posicionando, se você não preparar esse terreno que é o posicionamento, você vai se posicionar de maneira equivocada, você vai se posicionar errado e você não vai conseguir implementar uma comunicação que atraia seus alunos, ok? Então, sem posicionamento não há comunicação. Você não vai saber o que postar e não saber para quem postar. Por isso que é importante preparar esse terreno. Ou seja, você tem que definir para quem você vai estar postando, para quem você vai estar comunicando e vai ter que definir o que você vai estar postando. Como é que você se posiciona, tá? Que tudo vai ser direto nessa aula, tudo vai ser muito mão na massa, muito rápido, para você não perder tempo e começar a se posicionar e a ganhar alunos, ok? Como é que você se posiciona? Você tem que definir aí o que você faz, né? O que você está fazendo na sua atuação educacional, né? O que você faz? Qual é a solução que você entrega? E aqui eu quero dizer que você não pode apenas dizer assim, eu sou professor, né? Eu sou professor de matemática. Não, qual é a solução que você entrega como professor de matemática? Qual é a solução que você entrega como um professor de inglês? Qual é a solução que você entrega como um professor de alemão? Qual é a solução que você entrega como um professor de filosofia? Qual é a solução que você entrega para quem? Para o mercado. Você tem que pensar nisso. O que é posicionamento? Posicionamento é você encontrar uma brecha, né, um espaço ali na mente do seu cliente, de maneira que quando ele pensar na solução desse problema, ou seja, num problema que ele venha a ter relacionado a essa disciplina, ele pense em você. Opa, faltou ajeitar o você bem aqui. Ele vai pensar em você. Quando ele pensar em professor de matemática, ele tem que pensar em você. Quando ele pensar em professor de português, ele tem que pensar em você. Quando ele pensar em professor, ele tem que pensar em você. Qualquer solução relacionada à educação que ele pensar, ele tem que pensar primeiramente em você. Quem é o seu cliente? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Quem que é o seu cliente? Então, muitos profissionais, quando eu converso com professores, eles pensam, o meu cliente é o meu aluno. Nem sempre. Se você atua com adultos e esses adultos pagam as próprias contas, tudo bem. O seu cliente é o seu adulto. Mas se o seu cliente, tá? Se a pessoa com quem você trabalha não for quem paga, quem contrata, então ele não é o seu cliente. Então é importante saber que o seu cliente é quem paga as contas. Seu cliente é quem abre a carteira, tá? Então quem abre a carteira, se for diretamente o seu aluno, beleza, ele é o seu cliente, seu aluno. Mas se quem abre a carteira for o pai do seu aluno, então o seu cliente é quem? É o pai do aluno. É com o que ele está querendo que a gente tem que se preocupar. Porque nem sempre o objetivo do pai e o objetivo do aluno vão ser a mesma coisa. E o nosso foco como profissional liberal é agradar quem? Quem abre a carteira.
O pai quer que o aluno tire 10. Ah, mas o aluno não gosta disso. O pai contratou para você tirar, para você fazer o aluno tirar 10. Então você tem uma meta ali que você tem que cumprir, tem que entregar, ok? Então o seu cliente é quem abre a carteira. Se o seu cliente é quem abre a carteira, no seu processo de posicionamento, você vai ter que falar com quem? Com quem abre a carteira. Então você tem que se dirigir àquela pessoa que abre a carteira para pagar você, quando você for fazer as suas postagens. É assim que você vai atrair o seu potencial cliente, o seu aluno. Tem professores que eu vejo que fazem conteúdos infantis, porque eu trabalho com crianças, aí faz um conteúdo excessivamente infantilizado, né? Ou faz uma coisa meio TikTok. Isso não vai atrair o teu cliente ideal necessariamente. A não ser que o teu cliente que pague seja um adolescente de 14 anos. Aí tudo bem. Mas é muito improvável. Então você tem que produzir conteúdo para quem paga as contas, tá? Como ser visto então no mundo das aulas particulares? Com um posicionamento constante, ou seja, eu vejo muita gente que posta sem intencionalidade. O que é postar sem intencionalidade? Postar qualquer coisa. Postar qualquer coisa, ou seja, posicionamento constante é todo momento você lembrar o seu potencial cliente de que você tem uma solução, de que você entrega a solução, de que você entrega resultado. Posicionamento constante, ou seja, você tem que estar sempre mantendo aquela postagem visível, tá? Quando o seu potencial cliente pensar em professor, como eu já falei, ele tem que pensar em você, e isso só vai acontecer com posicionamento constante. Então defina bem quem é o seu cliente, defina o que você vai fazer, qual é a solução que você vai entregar, e aí você tendo isso, você consegue então se posicionar ali no Instagram, fazer postagens que estão mais posicionadas, que estão intencionalizadas e vão conseguir atrair o seu potencial cliente. Vamos seguir. Como fazer postagens e atrair alunos? Como fazer postagens e atrair alunos? Primeiro, precisa ter consciência de quem é o seu cliente. Já chegou a esse avatar, como o pessoal usa no marketing digital? Ou seja, você já chegou no seu cliente, já entendeu quem ele é, já sabe o que ele faz, o que ele gosta, já entendeu o desejo do seu cliente para contratar a sua aula. Então, esse é o primeiro passo. Você precisa entender, ter consciência de quem é o seu cliente. Seu potencial cliente precisa ter clareza do que eu estou falando, ou seja, do que você está falando. Ele precisa ter clareza do que você está falando nas redes sociais. O que é que você é? Porque eu vejo muitos professores que querem, nas suas postagens, elas acabam sendo muito genéricas porque eles querem abraçar o mundo nesse processo de se colocar nas redes sociais. Então a pessoa fala para pais de alunos típicos, pais de alunos atípicos, fala para um grupo, fala para outro grupo, fala para um cliente, fala para outro cliente. Primeiro ela diz uma coisa, depois ela posta uma coisa completamente aleatória. Então isso vai criando ruídos na sua comunicação, e ruídos não é interessante que a gente tenha na nossa comunicação. Então você precisa deixar claro para o seu cliente que é ele com quem você está conversando. Então evite postagens que gerem ruídos e evite generalismo. Chame o seu cliente pelo nome, né? Chame o seu cliente pelo que ele é. Se o seu cliente é um professor, você começa o seu post como professor. Professor, que é como eu geralmente começo meus posts, professor, você precisa saber essas 5 coisas. Professor, é isso que vai acontecer se você não tomar essa atitude. Então chame o seu cliente pelo nome. Se ele é um pai, uma mãe, um executivo, um estudante, chame ele pelo nome dele, tá? Isso vai dar clareza para o teu potencial cliente, que é com ele que você está falando. Isso aqui precisa estar no teu post.
O que é um post em termos de marketing digital? O post ele é uma isca para colocar o seu potencial cliente em um funil de vendas. Tá? Você vai colocar ele num funil de vendas. Então, o funil de vendas é um processo estratégico em etapas. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma foto de um funil de vendas. Vejam aí. Isso aí é um funil de vendas. Então você tem o topo do funil aí em cima, essa parte maior, né, que é o topo de funil. E você vai colocar as pessoas nesse funil. A partir do seu posicionamento, você vai atrair pessoas para que elas cheguem num espaço onde elas se sintam à vontade para consumir o seu produto. Então o seu post, o seu Reels, o seu Story, um artigo, para quem usa o LinkedIn, ele é esse topo de funil. É você estar colocando as pessoas dentro desse processo para comprar o seu serviço. Postagens são um caminho para o posicionamento e um primeiro contato com o seu funil que o cliente vai ter. Uma forma de atrair o cliente para um espaço onde ele vai se sentir à vontade para conhecer e comprar o seu serviço. Portanto, toda postagem tem que ter intenção. Tá? Não adianta postar coisas aleatórias, você não vai crescer e você não vai atrair cliente. Né? Eu vejo muita gente que eu posto e ninguém curte nada. Claro, você está postando sem intencionalidade. Você está postando assuntos aleatórios que não estão ligados ao que você vende, não estão ligados ao seu serviço e que não estão ligados ao seu cliente. Então é claro que ninguém vai curtir o post, ninguém vai se engajar nele, tá? Então poste com intenção. Como que demonstra a intenção no seu post? Com storytelling, tá? Com storytelling. O que é um storytelling? Tá? Então vamos lá. O storytelling ele é uma narrativa, ele é uma forma de contar algo, de pegar uma narrativa, de pegar uma história, uma intencionalidade, transformar em história e a partir dessa narrativa você chamar a atenção do seu potencial cliente para que ele conheça e se interesse pelo seu serviço a partir dessa narrativa, dessa história, desse storytelling. Então, você vai contar um enredo, tá? E esse enredo vai chamar a atenção do seu potencial cliente. Parece complicado, mas não é. Então vamos pensar aqui o seguinte: o que vai chamar mais atenção? Você colocar lá um banner, alguma coisa assim, professor de reforço, né, como está aí, número XXX, né, que é o telefone, e só, como as pessoas costumam fazer. Né? Coloca aí o professor de reforço, de matemática, de português, e espera que isso atraia o cliente. Isso aí não diz nada para o teu potencial cliente. Isso aí não comunica clareza, não comunica o que você faz, não comunica o que você está vendendo, não gera desejo no teu potencial cliente. E nas redes sociais, gerar desejo é fundamental. Então o que vai ser mais atraente? Você postar aí professor de reforço ou colocar aí ajudo seu filho a alcançar o sucesso nos estudos que ele merece. Isso aqui já chama muito mais atenção do que o primeiro. Porque isso aqui traz um storytelling. Isso aqui traz, claro que de maneira muito simples, mas traz um storytelling. Então, como é que você vai montar uma narrativa com base em storytelling? Você vai ter que ter um personagem, tá? Acompanha aí na tela. Opa. Você tem que ter um personagem. Esse personagem tem que estar numa determinada situação A, que é ruim ou que não é tão boa, pelo menos, né, quanto ele pensa. E esse personagem precisa encontrar um ponto de virada que vai transformá-lo num herói. E para isso, para que isso vai acontecer, o ponto de tensão tem que ter. Após ele encontrar esse ponto de virada, que tem o caminho livre até o ponto B, que é onde ele vai querer chegar, o que ele vai alcançar ou o que ele desconhece, e esse ponto de virada tem que ser a sua aula. Leone, não entendi muito bem. Vamos acompanhar aqui nessa outra tela então. Olha aqui comigo.
Tá escrito aí, reforço do Tio Leone, reforço escolar, primeiro ao nono ano, ensino médio, português e matemática. A educação transforma o mundo, telefone 222222. Ok? Isso aqui chama atenção? Chama muito pouco, né? Melhor que nada. Melhor que não falar que você tem um serviço. Mas chama pouca atenção, tá? Você vai ter que transformar isso aqui com storytelling. Você vai ter que aplicar essa formulazinha que você vai ver aí. Essa é uma estrutura que eu desenvolvi e que eu aplico em todos os meus posts. Essa é a estrutura de postagem com storytelling que eu defini. Você tem um personagem, você vai ter um enredo, e esse enredo vai ter que focar na dor, na necessidade ou no desejo desse teu cliente. Isso vai ter que vir com um ponto de virada na história, então vai mostrar que existe uma outra possibilidade. E aí você vai ter uma chamada para ação. Um curte, me siga, escreva, compartilhe, etc. Então isso aqui é a estrutura que o teu post vai ter que ter para que ele atraia o aluno. Tá? Essa é a estrutura de uma postagem com o storytelling. Olha só, esse aqui é um dos posts que mais teve reações, mais me trouxe mentorandos, que mais me trouxe pessoas, seguidores nos últimos 6 meses, ok? Então eu já começo aqui, ó, professor, então aqui tem a minha persona. Pare de querer vender sua hora-aula para quem não tem grana. Então aqui é uma dor, necessidade ou desejo, eu estou mexendo com isso, é o meu enredo. Eu começo a desenvolver o enredo, ok? Em cima dessa dor. Aulas de 25 a hora, quem não tem grana. Tem como fazer um desconto? Vou pensar, depois eu te falo. Tudo isso só para dar uma aulinha? Estou sem dinheiro agora. Posso pagar depois? Então eu estou desenvolvendo esse enredo, a narrativa em cima dessa dor. Desenvolvimento ainda em cima da dor. Quem não tem grana vai sempre colocar a sua capacidade de ministrar aulas em xeque. Você já passou por isso. Vai sempre usar desculpas e no final ainda vai falar mal do seu serviço. E aí eu começo agora a desenvolver um enredo em cima do desejo. Aulas de 50, 70, 100 reais a hora toda semana. O cliente certo, eu estava precisando de um professor assim para o meu filho. Qual é a sua disponibilidade? Eu quero. Então aqui eu começo a desenvolver a minha postagem, o meu storytelling em cima do desejo. Continuo desenvolvendo o enredo em cima dessa necessidade, que ele vai ter de cobrar mais, aqui eu já passei para necessidade, ó. Se você cobrar muito barato a sua hora-aula, você vai sempre atrair aqueles clientes pedintes de desconto, do é só para tirar uma dúvida. Cobrar muito barato significa que nem você se valoriza como professor. É preciso dizer a verdade. E aí vem o ponto de virada que eu falei para vocês lá na estrutura do storytelling. Quem procura um professor particular quer a solução mais eficaz para o problema imediato. Precisa de um 10 de uma prova, passar de ano, recuperar uma nota, um acompanhamento específico. O cliente certo está disposto a pagar o preço para isso. Então aqui eu estou mostrando que tem um ponto de virada, que tem uma outra possibilidade dele encontrar o cliente certo para isso. Se você chegou até aqui, eu quero que você faça duas coisas. Aqui é a chamada para ação, em que eu vou buscar promover o engajamento, ok? Então essa é uma estrutura que funciona muito bem, né? Anotem, tá? Para vocês não esquecerem isso e começarem a aplicar na postagem que vocês forem fazer aí, ok? Então vamos ver. Então vamos para os exemplos. Como é que fica essa estrutura aplicada para vender aulas no ensino fundamental, ok? Vamos lá. Você tem aí um exemplo de copy simples, né, de escrita persuasiva simples, que eu fiz para uma mentoranda em 2022, se não me falha a memória, né? É um post que performou de maneira interessante, mesmo sem haver usado tráfego pago. Tá? Na minha mentoria eu ensino como usar tráfego pago para alcançar clientes de classe A e classe B, ou seja, os que pagam melhor. Então olha só o que diz essa cópia aí. Seu filho está precisando de uma ajudinha extra nos estudos? O meu reforço escolar pode dar o impulso que ele precisa.
Faça ele conquistar a confiança e o sucesso que ele merece na escola. Você quer dar ao seu pequeno um futuro brilhante desde o início? Comente quero, que eu vou te chamar para conversarmos mais sobre como fazer. Professor, aí a pessoa pode colocar o nome dela aí, alfabetização e reforço escolar, mande uma mensagem. Então é uma cópia bem simples, bem direta, ok? Mas que usa o storytelling, que usa aquela estrutura. Ah, eu não chamei a persona pelo nome, mas eu disse, ó, seu filho. Opa, eu tô aqui claramente falando com quem? Com quem tem filho. Quem não tem filho não me interessa, ok? Porque aqui é o quê? O cliente é pai ou mãe de crianças em idade de reforço escolar para alfabetização, né? E esse reforço escolar ali nos anos iniciais, tá? Então, ó, se o filho está precisando de uma ajudinha extra nos estudos, eu estou mexendo aqui com a dor. Eu estou mexendo com a dor. E aí eu vou falar do desejo, tá? Dar o impulso que ele precisa nos estudos. Isso é o desejo do pai. Qual é o pai que não deseja dar um impulso, fazer o filho ter sucesso, ter confiança, né? E aí eu vou pro ponto de virada, que é o meu reforço, ele pode dar esse impulso. O meu reforço pode dar esse impulso. Quer isso? Me chama. Eu estou fazendo um call to action, ok? Mais um aqui para vocês, tá? Isso aqui tá tudo no PDF editável. Vocês podem mudar a cor, podem editar isso aqui da forma como vocês quiserem. Se vocês adquiriram esse aulão, vocês levaram aí de bônus todos os 15 ou 16 copies que vocês podem estar adaptando. Então usem a criatividade de vocês para adaptar essas copies. Você sabia que o primeiro passo rumo ao sucesso na escola começa na alfabetização? Muitas aulas de alfabetização infantil são elaboradas para proporcionar, minhas aulas, são elaboradas para proporcionar às crianças um início sólido e confiante na jornada da educação. Uma boa leitura vai preparar seu pequeno para um futuro brilhante desde o início. Mande uma mensagem para saber mais. Então veja aqui que tem toda aquela estrutura de maneira bem simplificada, sem fazer 10 cartões de carrossel, direto, que as pessoas também estão ficando cansadas de ver tanta coisa, tanto conteúdo, a gente precisa despertar o mais rápido possível o interesse desse potencial cliente. Esse aqui é um exemplo um pouquinho mais longo, porque ele é um outro público, e aí dependendo do público, a sua copy vai ter que mudar. É assim que você vai agir nas postagens. Então olha esse exemplo 3 aqui, mãe, faça isso. E seu filho vai ser aprovado nas provas finais. Atenção agora, que vamos mostrar exatamente o que você deve fazer para garantir que seu filho seja aprovado com pouco tempo de estudo. Eu estou gerando desejo, eu estou desenvolvendo aqui em cima de desejos. Invista em estratégias para unir os gostos do seu filho ao conteúdo. Isso vai garantir que a interpretação do que está sendo cobrado fique mais fácil para ele assimilar. Seu filho precisa de um método acelerador de estudos, que coloque os conteúdos nas vivências do seu filho e garanta o sucesso nas provas. Mãe, você quer ajudar o seu filho a passar nas provas do 4º bimestre? Que mãe não vai querer isso? Que mãe não vai querer isso? Que pai não vai querer isso? Tá? Aí acaba dando o arroba da empresa para qual eu fiz essa copy. Então, mas isso aí chama muito mais atenção, obviamente, do que isso aqui. Reforço do tio Leone, reforço da tia Maria. O que vai gerar mais desejo e vai atrair o teu cliente? O que vai gerar mais desejo e atrair o teu cliente? É isso aqui. É isso que vai gerar a atração. Você usar essa estrutura que vai fazer atrair o cliente certo, que vai pagar o que você vale, o que o seu serviço vale. Tá? Chega de ficar vendendo horinha de 15 reais, 20 reais. Começa a cobrar 50, 60. De 50 para cima você tem que estar cobrando. Pelo menos isso. Tá? Vou dar um bônus agora. Não ia fazer isso, mas vou dar um bônus, que é um modelo de post de depoimento. Tá? Um modelo de post de depoimento. O que você vai fazer? Se você quiser fazer um post de depoimento, você vai
pegar essas 5 perguntinhas que estão aí, vai entregar para o seu potencial cliente que topar, obviamente, fazer esse depoimento. Pode ser escrito, pode ser gravado em vídeo, e vai dizer e pedir para ele não ler as perguntas, mas só gravar as respostas aleatoriamente, depois você edita, obviamente, né? Como você encontrou meus serviços? Qual foi o receio antes de contratar meus serviços? Qual foi o diferencial do meu serviço que fez você tomar a decisão de me contratar? O que mudou no seu filho ou na educação do seu filho, né, depois que começamos a ter as aulas? Que dica você daria para quem está procurando um professor particular? Isso aqui vai dar um ótimo post de depoimento. Se você está com um modelo das postagens que atraem alunos aí do Canva, você vai ver que lá tem uma ideia muito interessante de como fazer esses posts que estão usando o depoimento, ok? Então vamos para esse ponto agora aqui, que é como saber o que eu vou postar. Isso aqui não tem uma regra, uma coisa específica, além de tudo isso que eu já falei. É testando, tá? Testando. Então aqui estão os 4 tipos de posts que eu acho interessante vocês estarem usando para chamar a atenção. Você vai fazer um post estilo banner, mas não igual esse post do tio Leone, mas um poster estilo banner que diga e mostre quem você é, para a pessoa entrar no seu Instagram e ela ver quem você é, o que você faz, quem é você, ela te conhece. É um poster tipo banner, né? É só um card e ali tem várias informações sobre você e o seu serviço, ok? Você pode estar promovendo esse post estilo banner. A atração dele é menor, mas ele funciona também, tá? Um post de copy simples, que é essa que eu apresentei para você aí, tá? Apresentei essa copy de post de copy simples, né? Seu filho está precisando de uma ajudinha nas escolas, então um post de copy simples. Vai precisar de um post também de copy longa, com storytelling mais elaborado, como também mostrei para você, né? Esse último texto aí, ele é um post de copy com storytelling bem elaborado. Há um desenvolvimento em cima da dor, da necessidade. Eu vou envolvendo o meu espectador a fazer com que ele queira e deseje a minha aula e eu possa então vender para ele, ok? E o outro post é o post estilo Reels, né? Que é copy para vídeos, tá? Vocês também podem estar fazendo isso. Tá fazendo sentido para vocês aí, gente? Comentem aí na aula, tá? Comentem aí na área de vocês, de alunos, se tá fazendo sentido, ok? Acompanhem aí também com as ideias de copy que você tem aí. Então vamos falar agora da parte do desconto, ok? Como é que a gente precifica a aula? Tá? Vamos falar de precificação de aula, porque as pessoas sempre querem desconto. Então vamos pensar aqui como que você vai cobrar, ok? Tá? Então vamos lá. Vou só falar e eu quero que vocês anotem aí isso. Quanto que você vai cobrar pela sua aula? Você tem 2 formas de fazer isso, tá? Deixa eu puxar aqui um outro. 2 formas de cobrar pela sua aula. A primeira é contabilizando seus gastos. Ou seja, você vai contabilizar os seus custos. Se você dá aula em domicílio, você vai contabilizar o quanto que você vai gastar de passagem ou combustível para ir até lá, impressão de material, etc. Tudo isso vai ser contabilizado. Quantas horas você usa o seu computador, quanto que gasta, está usando, enfim, tudo que for um custo você vai contabilizar isso, ok? Então, você vai contabilizar os custos mais o valor do seu serviço. E aí
é a gosto do profissional, ok? Ou você pode estar atendendo uma média de mercado e você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado, ou você vai definir do jeito que você acha que deve ser o valor da sua hora-aula, ok? Segunda forma de definir isso aí. Definindo quanto você quer ganhar por mês. Você vai definir quanto que você quer ganhar por mês. Então vamos supor aqui que você quer ganhar R$6.000 por mês. Tá? Feito isso, você vai definir quantas horas você vai trabalhar no mês. Vou botar bem aqui. Mais quantas horas trabalhar no mês. Ok? Então você vai definir aqui que você quer ganhar R$6.000 e você quer trabalhar 100 horas por mês. Ok? Então você vai dividir esse valor total de 6.000. Você vai dividir por 100. Isso vai gerar um resultado igual de R$60 a hora aula. Tá? R$60 a hora aula. Para que você trabalhe 100 horas. Isso não quer dizer que você vai fazer esses 6.000 no seu primeiro mês. Tá? Essa é a sua meta. Para que você consiga bater a meta, você vai ter que prospectar clientes, ou seja, montar uma carteira, montar turmas, e isso não é algo fácil, ok? No sentido de que acontece do dia para a noite, mas em 3 meses, sem dúvida nenhuma, se você se dedicar semanalmente a fazer o que você tem que fazer, você consegue alcançar entre 3 e 5, 6 mil reais por mês, todos os meses, se você se dedicar. Vai depender da sua fome de ganhar dinheiro. Então essas são as formas de precificar a sua aula, ok? De precificar a sua aula, tá? Feito isso, a aula estando precificada, vamos passar aqui a ideia dos descontos. E já já eu mostro na tabela como é que isso fica, ok? Por quê? Porque geralmente as pessoas falam logo em desconto, tá? Desconto não é coisa que a gente dá, ok? Então assim, quer desconto? Fica mais um pouco. Ou seja, desconto é negociação. Você já aprendeu como é que você faz para calcular a sua hora-aula. Como é que você vai precificar a sua aula. Vamos ver agora como é que a gente usa descontos e como que a gente aplica gatilhos mentais nesses descontos, ok? Então quer desconto? Fica mais um pouco, tá? Então vamos falar aqui de gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? Olha só. Gatilhos mentais são técnicas psicológicas utilizadas no marketing para influenciar o comportamento humano e estimular a tomada de decisão. Eles se baseiam em padrões de comportamento e reações emocionais previsíveis que podem ser anunciados por certos estímulos. Ok? Tem aqui a definição, por exemplo, do Robert Cialdini, que é um dos maiores experts do mundo nessa questão de gatilhos mentais, persuasão e etc. Ele diz aqui, olha, são chamados padrões de ação fixa que podem envolver sequências intricadas de comportamento. Uma característica fundamental desses padrões é que comportamentos que o compõem ocorrem da mesma maneira e na mesma ordem todas as vezes. É quase como se os padrões fossem instalados nos animais. Clique e o programa apropriado é ativado. Rode e a sequência padrão de comportamento se desenrola. Então, gatilhos mentais são chaves psicológicas do comportamento do seu potencial cliente. E a gente vai ver como é que usa isso aplicado ao preço da sua aula numa tabela de preços. Vamos começar primeiro pelo gatilho da ancoragem, um dos gatilhos mais famosos, mais interessantes que a gente tem, tá? Esse gatilho ele é baseado na ideia, na tendência que o nosso cérebro tem de dar importância às primeiras informações que ele recebe. Ou seja, a primeira informação é a que mais vale, tá? A primeira impressão é a que fica, tá? Então, você usar esse gatilho é criar uma referência de comparação para o seu cliente logo de cara, porque aí depois tudo que ele ouvir
vai ser comparado com essa âncora que foi criada primeiramente na mente dele. Por isso que se chama gatilho de ancoragem, ok? Olha só esse exemplo aqui, de 1.000 por 497. Isso aqui é muito usado em infoprodutos, né? Você com certeza já viu aí vários produtos que é cheio de coisa. A pessoa diz, olha, de 1.000 você vai levar tudo isso aqui por 497. Isso aqui é o que? É uma ancoragem no preço, tá? Ele deu o primeiro valor aqui de 1.000. Na verdade, nunca pensou em vender por 1.000. Ele sempre pensou em vender por 497. Só que ele diz que é 1.000 para ele criar o quê? Uma ancoragem na sua mente e você pensar, poxa, tá barato, tá valendo a pena. Porque se ele diz só, vou vender esse produto aqui por 497, primeira coisa que você vai pensar aí, será que vale? Será que tá caro? Tá barato? Você fica sem referência. Então a ancoragem serve para isso. Segundo exemplo que vocês viram aí também, 297 por 97, muito usado também em infoprodutos, né? Então você tem uma ancoragem aqui, tá? Vamos ver outro tipo de ancoragem que é a mais famosa, é a tal da ancoragem da pipoca do cinema, tá? Dê uma olhadinha aí nessa imagem. Olha só. Essa aqui é uma das ancoragens mais famosas que se tem, que é a ancoragem da pipoca do cinema. Então você tem a pipoca pequena por 16, pipoca média por 18 e a pipoca grande ou gigante por 20. A ideia não é vender a pipoca pequena, nem a pipoca média. A ideia é vender a pipoca de 20 reais. Como é que eu faço isso? Ancorando o preço e o volume da mercadoria, tá? E gera uma ancoragem, ele te mostra, poxa, 16 reais essa pequena, mas se eu levar a grande, eu vou levar 4 vezes o valor, o tamanho da pequena, e eu vou só acrescentar 4 reais. Eu vou só acrescentar 4 reais. E aí ele vai olhar para o do meio e vai ver que o do meio serve de âncora, ele vai pensar, poxa, daqui para cá foi 2 reais. Por mais 2 reais eu levo 4 vezes o valor do primeiro. Então isso é criar ancoragem, ok? Então eu dei um exemplo aqui, né? Pipoca pequena 12, pipoca média 15, pipoca grande 17. E por mais R$ 1 em cima da pipoca grande, ou seja, por 18, você leva o combo de pipoca mais refri de 300 ml. Isso aqui é uma ancoragem no tamanho, né? No volume daquilo que você está consumindo, tá? Outro modelo de ancoragem que é muito usado. Por R$ 1.000 você vai levar o curso, mas você vai levar também o produto 1, o produto 2, o produto 3, o produto 4, o produto 5. Vocês já viram também no infoproduto várias desse modelo de ancoragem, uma ancoragem de serviço na quantidade de serviço. Então isso aqui é o gatilho de ancoragem que a gente vai ver na tabela como é que usa, ok? Vamos para o próximo gatilho, gatilho da reciprocidade, que também está na tabela, ok? É o famoso dando que se recebe, ok? Esse gatilho da reciprocidade, tá? Isso aparece em vários estudos da antropologia, da sociologia, como Marcel Mauss, estudo de populações ribeirinhas. Eu fiz muito estudo com populações ribeirinhas relacionadas a isso. Na antropologia, na sociologia, a gente chama esse fenômeno de dádiva e contradádiva. No marketing, você tem Robert Cialdini, Dale Carnegie, Napoleon Hill, Earl Nightingale, e esse fenômeno aparece com o nome de reciprocidade, daí o nome do gatilho no marketing digital, ok? Então, há um forte senso de dever nesse gatilho, tá? Para com outras pessoas por um gesto de ajuda mútua, de retribuição, na forma de agradecer, né? Obrigado. Então, quando você diz obrigado, você já está se colocando numa obrigação de reproduzir algo, de fazer algo, de devolver alguma coisa, tá? Então, estudos sobre gorjeta de garçons do sociólogo Edmilson Santos, de 2015, mostra como esse gatilho da reciprocidade é usado por garçons. Por exemplo, os garçons que buscam servir muito bem em uma determinada mesa, num determinado bar, né? A pessoa pede uma cerveja, por exemplo. O que o garçom vai? Ele vai lá
Muitos garçons separam seus próprios copos, aqueles copos com quais eles vão trabalhar, de acordo com o sociólogo aí. Ele pega um copo desse que já está gelado dentro da geladeira, do freezer, onde ele separou, para que ele coloque a cerveja e a cerveja dê a sensação de estar muito mais gelada, de estar do jeito que o cliente pediu. E aí, fazendo uma série de gentilezas, o garçom vai garantir o que depois? Uma gorjeta maior, pela questão da reciprocidade. Então, muitos garçons ele mostra que acabam ganhando valores maiores do que somente o seu salário, às vezes por conta das gorjetas, usando os gatilhos de reciprocidade. Tá? Então esse é o gatilho da reciprocidade, de ajuda mútua. A gente também vai colocar isso aqui lá na tabela. Gatilho do medo da perda, ok? Isso aqui está ligado, né, a um processo evolutivo do nosso cérebro reptiliano, que lida com escassez. Escassez é perigo para a gente, né? Então a gente tem medo de perder. O nosso cérebro não foi feito para entender a perda como algo bom, tá? Então toda a nossa estrutura é formada para acumular, para ganhar, né? Então assim, a gente está numa situação evolutiva de perda. Nosso corpo foi projetado para acumular energia na forma de gordura e etc. Por isso que perder peso é mais difícil que ganhar peso para a maioria das pessoas, porque o nosso cérebro, o nosso corpo evoluiu para guardar energia e não perder energia, tá? Então o nosso cérebro entende a perda como um perigo, ok? Se o cliente entende que ele vai perder, o cérebro entende que é uma situação de perigo, então ele não vai querer comprar de você, tá? Então você tem que ficar ligado nisso aí, como que usa isso nos preços das suas aulas. Vamos lá. Isso leva à questão de escassez. Tudo tranquilo? Qualquer dúvida, coloca aí. Qualquer comentário, põe aí embaixo da sua aula. Ok? Escassez, ou seja, tudo que é escasso tem que ser valorizado. Tá? Então isso acaba chamando a atenção. Pois se é pouco, eu não posso perder. É escasso, eu preciso valorizar. Tá? Pode acabar, e se acabar, eu vou perder. Então o nosso cérebro, pelo medo da perda, esse gatilho do medo da perda, ativa essas sensações, tá? E junto com o gatilho do medo da perda, tem um gatilho da obtenção de vantagem, que também está ligado a essa mesma estrutura cerebral, mas ele é o oposto do medo da perda, né? Ele está muito ligado no Brasil, essa ideia do nosso jeitinho brasileiro. O brasileiro cai muito nesse tipo de gatilho por conta que o brasileiro adora obter vantagem em cima dos outros, né? Muita gente cai em golpe desse jeito porque a pessoa quer levar vantagem e o golpista sabe disso, então ele tira vantagem do desejo de tirar vantagem. Por isso que muita gente cai em golpe. Então esse gatilho leva o cliente a crer que é ele o cliente que está levando vantagem. Ok? Tudo certo até agora, gente? Tranquilo. Vamos ver como é que fica tudo isso aí, ok? Dentro da tabela de preços, tá? Então observem aí um preço de referência de aula. Isso é uma das tabelas que eu entrego para os meus mentorandos. Então você vê que ela é bem complexa. Eu vou tentar explicar toda ela aqui para vocês, ok? Então o preço de referência para atendimento em grupos é 70 em pacote de aula e 80 uma aula avulsa de 1 hora. Então como é que eu vou aplicar esses gatilhos todos da ancoragem, da reciprocidade, do medo da perda, obtenção de vantagem aqui? Então vamos lá. Na verdade, o preço que a gente quer, a gente aceita fazer essa hora-aula, né? Vê que o preço de referência está em 70, mas na verdade a gente aceita que essa aula saia por R$ 59,50, ou seja, quase R$ 60. R$ 10 de diferença. Então a gente vai jogar esse preço que a gente aceita para esse ponto de desconto máximo, para que a gente, na verdade, nós professores obtenhamos vantagem em cima desse preço, tá? Então pode ver aí, ó, 59,50 tá aí. Tá aí embaixo, né?
no pacote quintomestral, né? Quintomestral. Por que a gente vai usar essa ideia de pacote, desconto e gatilho? Porque como é que eu vou usar os descontos, gente? Desconto ele tem que vir como reciprocidade, tá? Eu vou te dar o desconto, mas você tem que me dar alguma coisa em troca. Eu até dou o desconto para o cliente, mas eu preciso receber algo em troca por dar esse desconto. E o que a gente vai estar recebendo dele? A fidelidade. Como é que essa fidelidade vai vir? Contratando um pacote de aula. Por quê? Porque se você só vender aulas avulso, você vai ter que ter muito trabalho para estar sempre girando teus clientes, para estar sempre chegando mais gente e você não ficar no vermelho. Quando você vende um pacote mensal, isso significa 4 semanas que você não vai ter que prospectar um cliente. É um cliente a menos para ser prospectado por 4 semanas. Por isso, quer mais desconto, fique mais tempo. Por isso que o nome desse pedaço da aula é: quer desconto? Fica mais um pouco, né? Então, se o cliente quer mais desconto, tudo bem, a gente dá desconto, mas desde que ele vá contratando planos maiores, ok? Então, a gente pegou esse valor de referência de 80 e jogou aqui, ó. Você quer uma hora de aula? R$ 80. Ah, não, R$ 80, tudo bem, a gente dá desconto de R$ 10 se você contratar um pacote de aula mensal. São 4 aulas e você ganha aí 280, fica no valor de 280. Então você vai receber aí R$ 10 de desconto em cada hora aula, ou seja, R$ 40 de desconto já aqui no pacote mensal. Isso começa a despertar o interesse do seu cliente, porque ele vai entender que ele vai estar ganhando. Então, ao invés de 80 aqui, a hora aula vai estar saindo aqui, ó, preço de aula aqui nessa coluna 5, preço de aula 70. Aí ele falando, poxa, não dá para dar mais um descontinho? Olha, a gente pode trabalhar aqui no desconto, mas eu posso dar mais 5% de desconto se eu contratar 8 aulas. Por 8 aulas aí a gente dá um desconto a mais, aí fica R$ 14 de desconto em cima da hora aula, que vai sair pelo quê? R$ 66,50 a hora aula, com 5% de desconto em cima desses 280 aqui, tá? Esses 280 aqui vão ser a nossa referência para trabalhar aqui, tá? Em cima desses descontos, tá? Então toda essa tabela aqui ela é pensada para levar o cliente a fechar o quê? O pacote quintomestral, tá? Como é que você vai montar a sua própria tabela aqui dessa forma? Você vai estar recebendo essa tabela, claro que sem esses valores aqui, vão estar em branco, porque você vai ter que preencher conforme você queira cobrar, tá? Eu vou dar um exemplo maior aqui embaixo. Então a gente tem aí 5, 7, 10 e 15% de desconto. Perceba que, olha, 5, 7, 10 é o princípio de ancoragem que está sendo usado aqui nesses descontos. Igualzinho da pipoca. Igualzinho da pipoca. Porque ele vai levar o cliente a começar a pensar o seguinte: poxa, é mais vantagem eu contratar 5 meses, que aí eu vou pagar R$ 59,60, eu vou estar com R$ 42 de desconto no total, né? Eu vou ter R$ 42 de desconto aí. Acho que não está certo essa conta aqui, eu devo estar confundindo algumas contas aí, mas enfim, você vai ter aí um valor substancial de desconto. R$ 42 no pacote total, tá? Eu vou ter R$ 42 no pacote total, né? De 300 e vai ficar por 238 mensal, com 42, ou seja, R$ 42 de desconto nessa mensalidade, com esses 15%. A hora aula saindo a R$ 59,50. Então ela vai ele achar que ele vai estar perdendo dinheiro se ele contratar sempre um pacote menor. Entendeu? Ou seja, é jogar com o medo da perda. E fazer ele achar que está obtendo uma vantagem em cima da gente, contratando. Porque ele vai estar o quê? Consumindo um valor que o preço da aula, ele vai focar nisso aqui. Poxa, a aula é 80.
Aqui vai ficar por 59. O preço original sairia por 320. Por 320 eu vou estar conseguindo um desconto de quase R$ 100 na mensalidade. Então perceba que essa tabela ela é projetada para gerar no cliente a ideia de que ele está obtendo vantagem. E ao mesmo tempo, ele vai entender essa ideia de uma reciprocidade, porque ele vai entender inconscientemente que está tudo bem você pedir para ele ficar mais tempo com você em troca do desconto, reciprocidade. Eu te dou o desconto, não estou negando o desconto para você. Eu vou dar o desconto, desde que você permaneça na minha aula, permaneça no contrato comigo por um pouco mais de tempo. Então essa aqui é uma referência para preço de 80, 70 reais, como está aqui. Vamos pensar como seria num valor um pouco maior, tá? 150 é o preço de referência, tá? Na verdade, a gente queria vender a aula um pouquinho acima de 100. Isso aqui é de uma aluna realmente mínima, mentoranda minha, e esse aqui é o valor que a gente vende a hora aula, R$ 110, ou seja, 10 vezes, praticamente mais de 10 vezes aquilo que as escolas costumam pagar por aí, tá? Então essa é a nossa ideia, vender aulas a R$ 100, R$ 110. O que aconteceu aqui? A gente falou, vamos fazer o seguinte, já que nosso objetivo é esse, vamos logo chutar para 150 e de 150 a gente vem fazendo os descontinhos aí e gerando esse gatilho no cliente, tá? Então a gente deu de cara R$ 20 de desconto se ele fechar um pacote de 4 aulas mensal. E mais 5, 7, 10, 15 em cima desse 520 mensal se ele contratar um plano maior, tá? É o mesmo esquema, tá? Você vai ver aqui que ele vai olhar e ele vai ficar preso nessa ideia de levar vantagem e não perder as coisas. E vai achar super natural que você queira que ele contrate um plano mais longo por um preço de aula mais acessível, ok? E você está fazendo isso como? Ancorando aqui, preço de referência aqui, 150. Ele vai olhar para cá, 110. E aqui já leva um valor substancial. Se ele olhar para o valor da mensalidade, você pode usar a tabela do jeito que você quiser, mostrar só o valor da mensalidade, mostrar só o valor do preço de aula, ou mostrar a tabela inteira. Fica a seu critério, tá? Então, se ele olhar para cá, 520, e olhar para cá, 442, foi R$ 78 de vantagem. Se você mostrar esse valor total aqui de quanto seria a 4 horas, 600, ele vai olhar para cá e vai pensar, caramba, ganhei mais de R$ 100 de desconto. Ganhei mais de R$ 100 de desconto na mensalidade. Então ele vai chegar, o cliente vai chegar em casa e vai dizer, olha, fiz um negoção, porque aquela aula custava 600 pau a mensalidade, eu negociei e consegui fechar por 442. Então, essa tabela, ela é pensada para isso. Usando, como você pode ver, os 4 gatilhos da ancoragem, da reciprocidade, do medo da perda e da obtenção de vantagem, ok? Então, gente, tenha em mente o seguinte, somente após a ancoragem, tá? Você vai falar o preço para o seu cliente. Nunca diga o preço, nunca diga para o cliente que tem desconto. Nunca fala, olha, minha aula é 80, mas eu posso dar um desconto. Não, olha, minha aula é 80. Ah, só se o cliente reclamar. Depois que você fez uma ancoragem, você vai começar a fazer os descontos, ok? Então, nunca diga que tem desconto antes do cliente falar, né? Se ele fica interessado, se ele compra ou se ele não compra o seu produto, ok? Desconto não pode ser para todos, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Então, desconto não pode ser para todos. Precisa despertar medo da perda da oportunidade. Então, desconto ele tem que ser usado para que você barganhe com o seu cliente e consiga, assim, vantagem em cima daquilo que você está oferecendo, tá? O cliente precisa ver que ele está levando vantagem em cima desse preço. Por isso que essa tabela foi perfeitamente bem desenhada aplicando todos esses gatilhos. Tem outros aí, mas são gatilhos um pouquinho mais intrínsecos, que se confundem até com o gatilho da ancoragem, gatilho da reciprocidade, que já está aí, ok? Então esses são gatilhos que a gente pode estar observando muito claramente dentro dessa tabela que eu desenvolvi aí para vocês.
Então, gente, vamos ficando por aqui nessa aula, mas isso não é tudo, ok? Essa foi uma aula de como atrair o cliente certo com postagem, de como precificar a sua aula e usar gatilhos mentais para o preço das suas aulas, ok? E se você quiser aprender a usar o tráfego pago para professores para alcançar muito mais clientes e alcançar clientes de alto valor, ok? No tráfego pago eu ensino como que você alcança clientes de alto valor, ou seja, clientes que vão pagar 110, 100 reais, 80, 70, 80, 100, 110 reais pela sua hora aula, até mais, 150, dependendo do nicho com o qual você esteja trabalhando. Se você trabalha com atípicos, então a gente pode cobrar aí juntos 100, 150 reais numa hora de aula, numa única hora de aula. Mas para aprender a fazer isso, você tem que assistir o aulão que está aí embaixo, se chama Como Cobrar Mais Caro pela Sua Aula, ok? Lá eu vou mostrar como que se faz esse tráfego pago alcançando clientes de nível A e nível B e como que você aplica social selling, ou seja, técnicas de venda na hora de conversar com o cliente, tá? Então vai ter lá o social selling e como é que você faz o tráfego pago. Clica aí, o link da aula também está aí embaixo. Se você tiver interesse em adquirir esse aulão, todo mundo que está aqui está conseguindo desconto no preço desse aulão, ok? Qualquer dúvida, qualquer comentário para a gente melhorar essa aula, coloca aí embaixo nos comentários. E eu vejo você na aula de como cobrar mais caro pela sua aula. Até lá!